44 desaparecidos. O mistério proibido do maior navio do Pacífico é Uma Noite Sem Lua. Em um dos cantos mais cruéis do Oceano Pacífico, 44 vidas desapareceram sem deixar um sinal. Nenhum pedido de socorro, nenhuma mensagem cifrada, nenhum pedaço de madeira flutuando para contar o que houve. Apenas um silêncio profundo e um vazio impossível de ignorar. Esse é o começo de um dos mistérios mais desconcertantes da história marítima, o desaparecimento do MV Derbyshire, o maior navio britânico de sua época. O que aconteceu naquele vasto mar onde poderosas ondas dançam com o vento? Esse caso oficializado como afundamento por tempestade esconde segredos que desafiaram a ciência, a justiça e o coração das famílias envolvidas. Prepare-se para mergulhar numa investigação que ultrapassa as simples condições naturais. Este não é apenas o relato de um naufrágio, é uma história de persistência, de confrontos com a indústria naval, e de uma busca incansável pela verdade que mudou para sempre as regras da segurança em alto mar. Porque o maior navio do Pacífico desapareceu sem um único alerta? Como 44 almas foram tragadas pelas águas sem deixar vestígios? E o que as poderosas organizações responsáveis tentaram esconder durante décadas? Este é um caso marcado pela tensão entre o humano e o tecnológico, pelo choque entre interesse econômico e a vida daqueles que desafiaram o mar. Em 1980, o MV Derbyshire partiu para uma travessia que prometia ser tranquila. Construído para enfrentar os maiores desafios do oceano, ele era o orgulho da engenharia naval britânica. No oceano aberto, a expectativa de um sucesso era enorme. Porém, logo as tempestades começaram a ameaçar a jornada. Os relatos oficiais indicam que ondas gigantes e ventos cortantes foram responsáveis pelo naufrágio. Mas o navio não emitiu nenhum sinal de socorro, nenhum pedido de ajuda. Para muitos, essa ausência de comunicação levantou suspeitas que nunca foram devidamente esclarecidas. As tentativas iniciais de investigação foram limitadas. Relatórios técnicos sugeriam que o Derbyshire simplesmente fora vencido pela fúria do mar, uma história que parecia simples demais para uma tragédia tão incomum. No entanto, famílias dos desaparecidos recusaram-se a aceitar aquela resposta. Eles começaram uma batalha silenciosa em busca da verdade, contrariando interesses formidáveis e obstáculos que pareciam cultivar o mistério. Mergulhadores, engenheiros e investigadores independentes começaram a explorar o local do naufrágio, a milhares de metros de profundidade. Lá, entre os destroços, encontraram elementos que não batiam com a versão oficial. Há relatos de falhas estruturais, rachaduras estranhas, sinais de que uma caixa estanque cedeu antes do esperado. O que exatamente pôde romper um navio projetado para resistir às condições mais severas do planeta? A resposta estava oculta nas entranhas do navio, e somente a tecnologia marítima mais avançada poderia acessar esses pedaços da história. Conforme as investigações evoluíam, uma história ainda mais complexa veio à tona. Executivos e a própria indústria naval, temendo responsabilidades e prejuízos financeiros, teriam minimizado evidências cruciais. Arquivos foram selados, relatórios foram editados, e o mistério se aprofundou. Essa luta entre poder e justiça delineou uma batalha de décadas que envolveu pressão política, luta pela segurança dos trabalhadores do mar e a necessidade de transformar um legado trágico em progresso real. O impacto do desaparecimento do MV Derbyshire não ficou só na dor das famílias, provocou mudanças significativas nas normas internacionais de construção e operação de navios. Normas de segurança, sistemas de comunicação e protocolos de emergência foram revistos e aprimorados. A tragédia serviu como um alerta global sobre os riscos invisíveis que atravessam o oceano, mesmo para as maiores e mais modernas embarcações. Mas afinal, o que realmente derrubou o gigante no Pacífico e arrastou 44 desaparecidos para um silêncio sem fim? A resposta não é simples, nem única. É um enigma tecido por muita ciência, uma dose de mistério e a persistente busca humana pela verdade que se recusa a ser silenciada. O que parecia ser apenas uma tempestade inevitável revelou ser muito mais, um quebra-cabeça de falhas técnicas, decisões humanas controversas e a força implacável de um mar que poucos ousam enfrentar. Este caso não é apenas sobre um navio que afundou,
mas sobre a luta constante entre o homem e o oceano, entre interesse e ética, entre o passado que queremos entender e o futuro que precisamos mudar. E talvez, ao refletir sobre essa história, se encontre um ensinamento profundo sobre a fragilidade da vida e a imensidão dos segredos que ainda repousam no fundo das águas. Assim permanece a memória do MV Derbyshire, um gigante silencioso submerso no Pacífico que continua a desafiar a razão, a tecnologia e a justiça, lembrando a todos que existem mistérios que, mesmo décadas depois, continuam proibidos de serem esquecidos.